Oi, meu nome é Jamile e eu, junto com a Danirã e com a Júlia, iremos falar sobre as propriedades eletromagnéticas nos alimentos. Bom, o que são as propriedades eletromagnéticas em alimentos? São todas as interações que os alimentos podem ter com as ondas eletromagnéticas. Isso abrange desde análises quantitativas, qualitativas de determinado analito, aquecimento, esterilizações e entre outros. Bom, alguns exemplos de aplicação. Em análises quantitativas e qualitativas, determinação de adulterantes no leite e no mel, identificação de taninos no vinho, quantificação de etanol em bebidas alcoólicas. E quando a gente fala de aquecimento, a gente tem um exemplo bem fácil do nosso dia a dia, que é o aquecimento por micro-ondas, e também é usado para prevenção de degradação em frutas, vegetais, leite, sucos e carnes. Aqui do lado eu mostro um pouco uma aplicação em vegetais, na cebola, por exemplo. Tem uma imagem sem radiação e com a radiação, como preserva muito mais, como o produto fica muito mais atraente para o consumidor. A aplicação de irradiação em frutas e vegetais é algo comum e é bem interessante, pois ela ajuda muito a impedir a senescência, amadurecimento do vegetal, e isso ocorre através das alterações fisiológicas no tecido que a irradiação faz. E também, além disso, né, ela consegue impedir o crescimento microbiano, como a gente já comentou. Agora vamos falar mais especificamente da radiação em alimentos. As radiações ionizantes usadas são os raios-X, raio gama e o feixe de elétrons. É bom lembrar que, né, no senso comum é muito falado que o alimento é radioativo e é o contrário disso. Pelo fato de a radiação ser curta e breve, ela não torna o alimento radioativo. Podemos dizer que a intensidade da radiação usada vai interferir no quanto aquele alimento vai ser a sua contagem microbiana diminuída. Por exemplo, há uma pasteurização, podemos dizer, com uma quantidade menor de radiação, onde o alimento ainda vai ser preciso que ele tenha a embalagem controlada, refrigeração, ou se tu aplica uma radiação maior, a esterilidade, como em produtos que são feitos processamento térmico, mas nesse caso seria aplicado a radiação. E exatamente por isso que é uma alternativa legal, por exemplo, para carnes, que não poderiam passar por um processamento térmico, como uma pasteurização ou uma esterilização, e a radiação ajuda isso, pois não há esse aquecimento que os processamentos térmicos convencionais têm. Das desvantagens de usar essa forma de processamento. Já perceberam a alteração no sabor dos alimentos que são radiados? E também é muito legal em leites ou derivados ou alimentos gordurosos, pois esse processamento pode causar reações e oxidações e aí desenvolver aquele gosto de rançoso, assim, que não é desejado. Aqui do lado no slide eu tenho umas fotos de alguns alimentos e também foto do símbolo que é colocado nas embalagens de alimentos irradiados. As microondas são um tipo de radiação eletromagnética. No espectro do slide, conseguimos visualizar vários tipos de radiações eletromagnéticas, entre elas as microondas. Sabemos que o que diferencia cada uma dessas radiações é o comprimento de onda, e quanto maior o comprimento de onda, menor será a sua frequência e sua energia. As microondas não possuem uma radiação ionizante e também não causam mudanças na estrutura molecular. Porém, ela é capaz de causar migração de íons e rotação de dipolos. Isso significa que ocorre uma interação da onda eletromagnética com o dipolo elétrico da molécula. É isso que explica o aquecimento de alimentos em fornos micro-ondas, pois essas radiações interagem com as moléculas de água presentes nos alimentos, que são moléculas polares, ou seja, apresentam dipolo elétrico.
bem como com outras moléculas que têm dipolos permanentes ou induzidos. Assim, a agitação dessas moléculas é aumentada, absorvendo energia. Porém, quando a radiação cessa, a energia absorvida é emitida na forma de calor, que aquece o alimento. As aplicações industriais utilizando o aquecimento por microondas também aumentaram nos últimos anos e unidades de processamento de alimentos foram desenvolvidas para descongelamento, branqueamento, cozimento, secagem, pasteurização e extração de compostos bioativos, apresentando vantagens aos processamentos térmicos convencionais, como, por exemplo, a redução do tempo de processamento, a melhora na qualidade do alimento e maior eficiência energética. No entanto, existem desvantagens, como elevados custos, problemas de segurança relacionados ao vazamento das microondas durante o processamento e o aquecimento não uniforme e de difícil previsão. Este artigo procura desenvolver o método analítico para quantificar adulterantes em leite. O leite é um dos alimentos mais consumidos no mundo. É de suma importância devido ao seu alto valor nutricional. Pode ser facilmente adulterado pela adição de água, amido, que é adicionado justamente para mascarar a adição da água, pois eleva os teores de sólidos, além do peróxido de hidrogênio e hipoclorito de sódio, que são adicionados como preservativos na intenção de inibir a proliferação de micro-organismos e aumentar a vida de prateleira. No entanto, esses adulterantes podem ser um risco para a saúde, pois a ingestão, por exemplo, de amido pode provocar diarreia e ser muito perigosa para diabéticos. Já o peróxido de hidrogênio e hipoclorito de sódio podem provocar gastrite e inflamações no intestino. Existem muitos métodos para a identificação de adulterantes no leite, já que é necessário um contínuo acompanhamento. O amido pode ser detectado utilizando a titulação com iodo, se empregando os detectores potenciométricos ou amperométricos. A espectroscopia do infravermelho próximo pode ser utilizada, além de reações de complexação do iodo com o amido, que por sinal, é um método amplamente utilizado no Brasil. Já o peróxido de hidrogênio e o hipoclorito de sódio podem ser detectados por métodos colorimétricos ou eletroquímicos, além de reações de neutralizações e algumas reações específicas. O monitoramento do leite é uma questão séria. Este artigo aborda uma metodologia alternativa que busca reduzir custos, automatizar, ser rápido na resposta, utilizando imagens digitais como ferramenta para identificar e quantificar adulterantes do leite. Muitos trabalhos relatam o uso do smartphone como um recurso analítico. O Photometrics foi uma ferramenta desenvolvida no Brasil que possibilita a aquisição de imagens e faz o tratamento dos dados no próprio celular. Assim, é possível preparar uma calibração baseada no sistema RGB, correlacionando a concentração do analito de interesse. Esta aplicação tem sido utilizada em muitos estudos, como por exemplo na detecção de ferro em suplementos vitamínicos, etanol em cachaça, taninos e flúor em água. O sistema RGB, Red, Green, Blue, gera todas as cores que são percebidas na região do visível, e em geral são criados histogramas como fonte da informação RGB. O histograma descreve uma distribuição estatística
dos pixels como função das componentes de cor. Portanto, este trabalho desenvolve um método alternativo para a detecção de adulterantes no leite por amido, peróxido de hidrogênio, hipoclorito de sódio, sendo descrito pelo sistema RGB, adquirido por um smartphone, onde os dados foram processados por dois apps, o Photometrics e o RedGen. Nesses slide se verifica o tratamento utilizado para a construção de uma curva de calibração de cada adulterante. Se observa um aumento da intensidade da cor nos tubos de ensaio para os análitos peróxido de hidrogênio, hipoclorito de sódio e amido, que são os adulterantes do leite. E também se observa uma curva de calibração ao lado que foi construída pelo aplicativo Photometrics.